Salve, salve pessoal! Começando mais um Perfil, sempre trazendo um grande personagem da indústria esportiva brasileira para falar conosco, contar um pouquinho sobre a visão de negócios, sobre como enxergamos o marketing esportivo no Brasil. Mais uma vez, comigo aqui estão Duda Lopes e Jorge. Peraí que eu botei os dois. Pronto, agora estamos aqui, estamos com o convidado já aqui aparecendo na tela, senhor Rubens Menin, presidente da MRV Engenharia, presidente do Banco Inter, fundador das duas empresas, várias outras empresas também no currículo, e hoje, né, sendo uma figura icônica do nosso esporte brasileiro, como um dos 4 R's ali que sustentam hoje o Atlético Mineiro, trazendo a Arena MRV junto, enfim, tem tanta coisa para a gente falar, que eu vou abrir nosso papo aqui fazendo a seguinte pergunta para o seu Rubens. Seu Rubens, por que esse investimento mais pesado? E o senhor sempre esteve próximo do Atlético Mineiro, mas por que agora, neste momento, e como o senhor está enxergando todo esse movimento dentro do Galo atualmente? Bem-vindo. Bom dia a todos, Eric, Duda e Jorge. Olha, vamos dividir a pergunta em duas partes. A primeira é marketing esportivo, né? Eu acho que o marketing esportivo é uma ferramenta excepcional para as empresas. A MRV talvez seja mais longeva no futebol hoje no Brasil. Ela está desde 2001 no futebol, ou seja, tem 20 anos que a gente está ininterruptamente no futebol. No esporte antes, que a gente começou no esporte em 96. Então é uma coisa que a gente tem feito há bastante tempo e sabe hoje aferir o benefício que traz para a marca. Eu acho que as empresas no Brasil, elas não entenderam ainda a importância do marketing esportivo. Evidentemente que uma empresa que tem participação no mercado a nível nacional, ela não consegue levar a marca dela para o consumidor de forma fácil, não é fácil. E o esporte é extremamente eficiente para fazer isso, e faz de forma saudável. Quer dizer, o investimento no marketing esportivo é uma coisa gostosa para a empresa, é uma coisa que o público, vamos supor, digere bem, e mesmo o local também é muito bom. Você tem vários esportes, não é só futebol, a gente tem outros esportes que atingem o próprio município. Um time de vôlei de uma cidade, um time de basquete ou atletismo. Então, isso é uma coisa que eu acho que é fundamental. O outro lado é a importância estratégica que o esporte tem no Brasil e no mundo, né? Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de esporte, sempre torci, né? Especialmente futebol, mas outros esportes também. Eu pratico tênis de forma rudimentar, mas eu gosto de jogar tênis. Já joguei basquete, joguei peteca, joguei futebol, já fiz esporte na minha vida. Eu acho o seguinte, que o esporte faz uma parte de um trabalho social, desenvolvimento social nos países. O futebol, especificamente no Brasil, o que ele dá de oportunidades para os meninos mudarem a cabeça deles, naquele momento que eles estão naquela adolescência, que podem ir para um mau caminho, eles são resgatados pelo esporte. Então, o resgate social do esporte é muito importante. E no Brasil, o esporte que tem mais visibilidade é o futebol, né? O Brasil é o país do futebol. Quer dizer, eu nem sei se já é. A gente quer que continue sendo, mas hoje talvez não seja mais o número 1 do futebol no mundo. Isso é triste, mas talvez não seja, né? É isso, a gente faz isso. O ganha-ganha, faz com prazer e faz também porque a gente acha que é importante. Duda Lopes, por favor. Prazer falar com você. Obrigado por nos atender aqui. Sei que o quanto que deve ser corrida a sua rotina com tanta empresa para gerir. Rubens, para a gente entender um pouquinho como funciona o Atlético Mineiro hoje, eu queria que você explicasse qual é a função dos 4Rs dentro do clube. A gente sabe que funciona um pouco como uma cogestão, uma gestão paralela, mas a gente teve um caso curioso recentemente, um pouco tempo depois que o Sérgio assumiu a presidência,
houve o caso do BMG, que foi deslocado, e aí o BMG soltou uma nota, aí a gente ficou pensando, puxa vida, será que teve um ruído? Como é que isso funciona na prática? Porque você tem um grupo de patrocinadores, mas que também estão gestores, então você, claro, você não é BMG, mas pelo lado do MRV, e como é que, até que ponto vai o seu lado de patrocinador, vai o seu ponto de gestor do clube? Como é que funciona na prática isso? Aí são duas coisas diferentes. A MRV, como empresa, né, ela faz o marketing esportivo estritamente profissional com o Atlético. O Atlético tem um espaço, ela tem uma marca que quer difundir, ela faz um trabalho de marketing esportivo com o Atlético, como faz com outros clubes, fez agora com o Flamengo, fez com diversos clubes do Brasil. Então, a parte da MRV é um patrocínio que tem um retorno para a companhia, né? Tem que ter, né? Aquilo que eu falei, a MRV investe em marketing esportivo há muito tempo e foi muito importante para solidificar a marca da empresa. É uma marca conhecida nacionalmente e quando a gente faz aí o Top of Mind, ela sempre tem número 1. O esporte contribuiu significativamente. O meu papel é outro. Eu, além da minha vida profissional, tenho minha vida pessoal. Então, eu sou conselheiro do Atlético, né? E a gente pode, de alguma forma, tem aquele caso do Barcelona, não sei se vocês conhecem o caso do Barcelona, né, que estava lá embaixo, juntou aí um grupo de pessoas e fizeram aí a reviravolta do Barcelona. Mas o Atlético foi mais ou menos isso, né? A gente chegou à conclusão, no primeiro momento, que o Atlético precisaria ter a casa própria. Aí a gente resolveu fazer a Arena MRV. Isso foi o primeiro. Isso já começou lá em 2013, né? Já tem 8 anos que a gente começou a trabalhar esse projeto. Mas depois disso, a gente foi estando mais próximo do Atlético, nós vimos que o Atlético realmente tinha alguns problemas crônicos, né? Não só o Atlético, todo o futebol brasileiro, a grande maioria dele também tem. E exatamente por isso que o futebol da Europa ficou melhor que o nosso. Você veja o seguinte, o Brasil tem um PIB maior que a da Espanha, tem uma população maior que a da Espanha, e você pega o Real Madrid e o Barcelona, e o próprio Atlético de Madrid tem orçamentos maiores que os clubes do Brasil, que o próprio Flamengo. Por quê? Porque o esporte lá é bem gerido. Eu tive a oportunidade de ir a Portugal algumas vezes com o pessoal lá do Clube do Porto. Que eficiência de gestão. Portugal, você não precisa falar de Manchester City, não. O Clube do Porto é um brinco. É um brinco. Então, por isso que nós ficamos para trás. Faltou gestão. A gente quer tentar melhorar a gestão do Atlético e do futebol brasileiro. Porque não adianta você ter o Atlético bom se o resto do futebol estiver ruim. Se o Atlético puder servir de lição, alguma lição positiva para alguns outros clubes que possam vir a imitar, se a gente tivesse a competência de fazer isso, não é fácil, eu vou ficar muito satisfeito. Jorge. Dentro do que você acabou de comentar, e eu achei muito interessante quando você falou dessa questão dos problemas crônicos. Se você pudesse citar os principais, quais seriam os principais problemas crônicos, não só de um clube como o Atlético, como do futebol brasileiro como um todo? Olha, eu vou te contar que isso aí foi a maior reflexão que eu tive nos anos recentes. Se falava que para ser um bom presidente de clube, o perfil ele tinha que ser malandro, tinha que saber olhar os bastidores, e assim conseguia e tal, tinha coisa. Nada disso. Isso já pode ter sido do passado. Isso não deu certo. Até que os clubes, nenhum clube que teve malandro, esperto, deu certo. O clube tem que ter gente que faça gestão. Se você olhar os clubes que hoje estão dando certo, o Flamengo está dando certo, é um time muito forte, mas ele começou a reviravolta dele com uma mudança de gestão. Você pega um time que eu gosto de falar aí, que é o Atlético Paraná, um clube que tem uma gestão super enxuta. O Grêmio está fazendo uma boa gestão, né? E outros mais, o próprio Paulo. Então, tem que ter gestão profissional, uma empresa grande. Um clube de futebol com faturamento de 400, 500 milhões de reais por ano é uma empresa grande. A hora que eu olhava a gestão do clube de futebol e comparava com uma empresa de 500 milhões, eu falei, puxa vida, isso aí não tem nada a ver. Então, o que a gente viu é que a gente precisava melhorar a gestão. Acabar aquele perfil antigo do presidente espertalhão, que sabe fazer o bastidor, e botar um presidente que sabe fazer gestão de um clube de futebol, inclusive do futebol. Essa foi a participação desse grupo de apoiadores do Atlético, que é um grupo grande, viu, gente? O Atlético está muito unido.
vocês falam aí dos 4 R's. Os 4 R's fazem parte do Conselho Consultivo do presidente. Mas não vamos pensar que são só os 4 R's, não. Nós temos um grupo, a gente reúne regularmente, que eles são quase 30 pessoas, a gente senta numa mesa, discute, cada um numa área, né? Cada um conhece um pouco daquele negócio, e o Atlético está em harmonia. Essa harmonia é fundamental para a gente ter gestão, porque se não tiver pacificado o clube, nós conseguimos pacificar o Atlético. Tudo feito lá de forma harmônica. Aí a diretoria que está lá tem o apoio de todo mundo, tem apoio do conselho, tem apoio vamos dizer, dos conselheiros mais participativos que esse grupo aí de 20, 30 pessoas, e tem um conselho consultivo, que é o que o pessoal chama dos 4 S, do qual eu faço parte. A gente senta, discute, troca ideias, e a gente investe tempo ali para poder tentar achar as melhores soluções. São complexas. O Atlético, os primeiros números que a gente tinha do Atlético eram muito ruins. Financeiramente, eles não são bons, mas economicamente, eles já estão bem melhores do que eram. Eu falo economicamente que a gente tem que discutir. Financeiramente é uma coisa, economicamente é outra. O Atlético tem um patrimônio positivo, isso é bom. Tem clube de futebol que tem um patrimônio negativo. O Atlético é positivo. Então, nós queremos ter um patrimônio positivo. Financeiramente, que a gente tem que ter o dinheiro para pagar salário, para contratar, a disciplina financeira. Então, nós estamos tentando implantar, ao mesmo tempo, a disciplina financeira e o planejamento econômico. E, por sorte, por exemplo, esse presidente que está no Atlético, o Sérgio Coelho, ele é um cara super preparado, super inteligente, super focado, e ele está conseguindo aí seguir esse caminho. Ele é o cabeça, ele é o presidente, e nós apoiamos a ele em tudo que foi em benefício desse projeto. Rubens, o senhor deu alguns exemplos, né, falando da longa relação que a MRV tem com o esporte. O Banco Inter também começou, né, na mudança de marca de Intermédium para Banco Inter, também foi atrás do São Paulo para fazer o investimento e aparecer mais na mídia. Coincidentemente, e aí eu te pergunto se é coincidência ou não, a MRV saiu do Atlético Mineiro, saiu do Flamengo e saiu do São Paulo exatamente agora, nessa nova tomada de rumo que também casa com o início da Arena MRV. Existe também um projeto de não ajudar tanto os principais rivais ali de briga de campo, não? Não, na verdade não. Vamos lá, São Paulo, a gente queria continuar, fizemos um esforço muito grande para continuar. O presidente de São Paulo, até conhecido meu, é um cara super bacana, mas aquele negócio não deu certo, eles queriam aumentar muito o contrato. E acho que tem a razão dele, né? E aí não deu. Infelizmente, eu teria gostado muito de continuar com São Paulo. Flamengo. Gente, Flamengo, a marca do Flamengo é uma marca que dá uma visibilidade muito grande. Nós tivemos a felicidade de estar na camisa do Flamengo numa fase muito boa, né? Agora, o Flamengo foi um clube caro. O Flamengo foi um clube muito caro. Então, a gente aí teve que chegou no momento que o investimento do Flamengo está ficando um pouco maior. Mas nós estamos com uma cartinha no colete aqui, que eu não vou falar para vocês, porque não está fechado. Não tem nenhuma relação aí com o fato da MRV estar fazendo arena para sair do Flamengo e São Paulo, foi meramente comercial, mas a gente está com um projeto que tem uma boa possibilidade de dar certo, vai ser super bacana aí, que não é de Atlético, é outro projeto aí, e que espero que dê certo, né? A MRV gosta muito de esporte, por exemplo, a gente está fazendo, não sei se vocês sabem, né, um projeto que a gente está patrocinando 12 atletas femininos para a Olimpíada, né? E a grande maioria já tem índice olímpico, né? Então tem coisas muito bacanas no esporte. Aí no caso das meninas do esporte, nem pela visibilidade, é muito mais filosófico, apoio para o esporte, a importância que o esporte feminino terá para o Brasil, né? Então nós estamos com um negocinho bacana que eu espero que possa dar certo e seja anunciado em breve no esporte. Rubens, o Eric citou o São Paulo, o caso do Banco Inter, vocês falaram que queriam manter o São Paulo. Se o MRV tem um longo histórico de patrocínio no esporte, o Banco Inter, até porque é uma marca muito mais nova, obviamente, ele teve o São Paulo e, que eu me lembro, ficou pelo São Paulo e já não tem mais.
E junto com o Banco Inter, a gente teve uma explosão de bancos digitais que, depois do Banco Inter, resolveram apostar no futebol. Não deu certo o banco digital no futebol? Por que você acha que teve essa vazão dessas marcas, inclusive do próprio Inter? O que faltou? Ou foi algo muito pontual? Como é que você vê o mercado do esporte para os bancos digitais? Não, o Banco Inter ficou 4 anos em São Paulo, num período muito bom, né? Uhum. Deu certo, deu super certo, foi muito importante o banco, né? O que eu acho é o seguinte, que o banco tem uma determinada verba de marketing que ele tem que saber utilizar, né? E eu acho que eu pessoalmente acho que o banco não vai abandonar o esporte, porque o esporte é muito bom. Ele tem que achar o nicho dele dentro do esporte, que naquele momento ele se adapta àquela verba que ele tem. No caso de São Paulo, por exemplo, iria comprometer um espaço grande. Você tem que fazer um investimento como um todo. Você não pode botar só na camisa do time. Você tem que dar uma complementariedade para aquilo tudo. Então, acho que ficou desbalanceado, foi o caso de São Paulo. Mas eu acho que o Banco Inter não vai abandonar o esporte. Não tem nada hoje fechado, igual você falou, mas eu acho que o Banco Inter, quem já fez marketing esportivo, sabe que é bom. Eu espero que o Banco Inter continue, porque é saudável e é interessante, é um retorno, dá um bom retorno. Como o senhor disse, Rubens, é necessário um investimento muito grande em ativação para fazer esse modelo funcionar, né? De abertura de conta e mais do que isso, de movimentação de dinheiro dentro da conta, que é o que o banco precisa. O futebol não vende tão bem assim? Vende, não, repara bem, o que eu falei não foi isso, não. O Não, futebol vende claro. muito bem. É uma pergunta assim, eu acho que às vezes o futebol me dá a impressão que falta a ele uma capacidade de venda como ele imagina que ele tenha. Não, é o que eu te falo, você tem que. É tudo complementar. Você tem que ativar, você tem que ter o produto, você tem que fazer o produto acontecer, tem que ser um bom produto. Então, é uma cadeia longa. Mas eu posso te afirmar que os 4 anos no São Paulo foram muito bons para o Banco Inter como cadeia, né? Então, eu acho que... E olha que interessante, a gente já fez, por exemplo, a MRV fez muito no Nordeste do Brasil, onde a marca era pouco conhecida. A gente faz pesquisa, tem que ter pesquisa. Faz pesquisa. Poxa, a MRV não é conhecido no Nordeste. Aí a gente fez Bahia, Pernambuco, Ceará, né, que são os estados maiores do Nordeste. Em todos eles a gente participou. Foi super eficiente para a MRV ter patrocinado o Nordeste, né? Então, em Vitória, em Salvador, a gente fez Bahia e Vitória. Em Recife, a gente fez Santa Cruz e Esporte. Fizemos lá em Fortaleza, Ferroviário. Então, quer dizer, é super efetivo em termos de conhecimento de marca. Mas se você não tiver lá um apartamento para ser vendido naquela região, também a coisa não funciona. Então, você é um todo, né? Eu acho que isso aí né? Eu gostaria de voltar na questão macro, quando você comentou sobre a gestão e todo esse grupo que está no Atlético e que o Atlético está pacificado. Uhum. Dentro de todo o contexto que gira um clube de futebol, e por tudo que você tem vivido no dia a dia, e que você resumiu na pacificação, é possível construir um projeto de médio e longo prazo em um clube de futebol no Brasil? Um projeto profissional? Esse é o ponto. Vamos falar um pouco de legislação. A legislação brasileira é um pouco antiga, né? Talvez a gente precise dar uma otimizada nisso, mas é um problema complexo. Então, não vou falar disso, não. Mas eu acho que tem que melhorar a legislação, né? Agora, mas não depende da gente. Agora, vamos colocar a parte de gestão, né? Nós contratamos 2 mega consultorias para fazer a gestão do Atlético, né? Que foi a Ernst Young, né? Que fez um trabalho super, super profundo, né? Eu vou lembrar o nome agora mesmo. Tudo bem, a gente chega lá. Falcone. A Falcone. Eu ia perguntar se era a Falcone, né? Eles trabalharam de forma complementar. Foi super bacana. E o que a gente vê? O futebol, primeira coisa, você tem que aumentar a receita. Tem várias formas de aumentar a receita. Por exemplo, sócio-torcedor. Direito de imagem.
material esportivo, receita de bilheteria que nós não temos. Então, a gente fez um trabalho para aumentar a receita venda de jogador, compra e venda de jogador e tal. Então, esse é o primeiro coisa, aumentar a receita. Depois, diminuir a despesa. Porque você diminuindo a despesa, você tem mais dinheiro para investir, né? E o Atlético, como a maioria dos clubes do Brasil, eu vejo o caso aqui do Cruzeiro em Belo Horizonte também, eles estavam desbalanceados. Pega a MRV, por exemplo, a despesa administrativa da MRV tem que ser aproximadamente 7% do faturamento. No Banco Inter é um pouco mais caro, porque o banco gasta um pouco mais, mas 12%. No Atlético chegou a 40%. No Cruzeiro chegou a 40%. Aí a Falcone foi lá, junto com a Ernest Young, fez a Ernest Young hoje chama UI, né? Fez coisa, os salários nossos estavam 3 vezes mais caros que o salário de mercado. Isso custava uma fortuna para o Atlético. Depois, nós tínhamos ali 700 funcionários. Não precisava de 700 funcionários. Daqueles 700 funcionários, tinha funcionários que não iam lá trabalhar, porque não tinham o que fazer. E esse dinheiro gastava, esse dinheiro você prejudicava o futebol, porque toda vez que você gasta um dinheiro mal gasto na administração, você está tendo que ter um jogador mesmo. Só para vocês entenderem aqui. Muitos dos jogadores que estão contratados, a gente faz uma continha. Tiramos tantos funcionários que não iam trabalhar, que ganhavam lá salários astronômicos, né? E contratamos um jogador do outro lado aqui, gente. Não dá para falar. Então, hoje a folha do Atlético, o futebol do Atlético, um time que é competitivo, ele não custa caro. Ele custa mais ou menos o que custava no passado. Só que ali no Atlético, os salários estão dentro do padrão que o Atlético colocou. A gente teve jogador no Atlético, vários ganhando mais de 1 milhão por mês. Muitos ganhavam 700, 800, nem eram titulares. Você imagina. Então, isso está organizado. Então, a folha de futebol, esse time que o pessoal fala que é um time competitivo, ela é a média do que era no passado. Com menos gasto administrativo. Então, é superavitário. O futebol, operacionalmente, é superavitário. Agora, você tem que resolver os passivos que existem no passado. Essa que é a nossa conta. Foi o que o Flamengo fez, pegar o superávit do passado. Acertar as contas, que é o nosso grande trabalho que nós temos que fazer daqui para frente. E botar um time enxuto. Quem faz isso muito bem é o Atlético Paraná. O Atlético Paraná tem uma receita muito pequena, mas é super enxuto e faz bem. É só pegar os balanços dos clubes que a gente vai entender quem faz e quem não faz. Então, na hora que você pode, despesa de futebol no Atlético, era uma fortuna. Era uma fortuna. Eu vou dar um exemplo para vocês não vão acreditar. A gente contratou funcionários aqui, em substituição a funcionários antigos, que são muito melhores com o salário. Não é porque a gente não quer, não entenda errado que a gente quer pagar mal, não. Nós vamos pagar bem. Só que a pessoa ganha 25% do que o outro ganhava, substitui com 1/4 do salário. E é muito melhor do que o outro. O outro tinha funcionário que ia um dia por semana no Atlético. O cara ia um dia por semana no Atlético e ganhava 60 mil por mês. Mas, gente, isso não funciona. Tinha funcionário ganhando 80, tinha funcionário ganhando 70. Botamos um limite, fizemos um plano de carga de salário, fizemos pesquisa. E sobrou muito dinheiro para o Atlético. Isso é gestão. E dentro desse tópico, só para complementar, o clube de futebol ele tem a parte política como um pilar importante. Dentro disso tudo que você comentou agora e desse trabalho para construir uma gestão profissional, como manter a parte política e o clube pacificado para que esse projeto de médio e longo prazo ele se torne sustentável? Aí eu vou falar 2 coisas para você. Uma, que a torcida entendeu, o caso do Cruzeiro, foi um caso muito ruim. Ele nos ajudou a pacificar. Por quê? Porque a torcida não queria ver um novo Cruzeiro. Aí no Rio, por exemplo, tem o caso do Botafogo, é um caso triste, né? Eu acho que o futebol, todos os times que ficam insolventes, é muito ruim. Então isso ajudou, viu, Jorge? Agora tem uma outra coisa importante, que é o seguinte, a gente fez um planejamento que ele tem 3 pontos fundamentais. Primeiro é a arena, que está sendo construída, está indo super bem. É um projeto difícil, porque é muito investimento muito grande, né? A maior obra em construção hoje em Belo Horizonte, para vocês terem noção, né? Mas a gente está fazendo isso com muito carinho, gastando muito tempo, né? Então acho que vai ser um projeto que vai ter um final feliz, eu espero, né?
E a gente vai estar lutando muito. Segundo ponto é equacionamento financeiro e econômico. O clube tem uma dívida grande. Essa dívida está bem trabalhada, porque, por exemplo, tem uma grande parte que é o Profut. O Profut ajudou muito o Atlético. Até tem um Profut muito grande, mas é equacionável. O dinheiro que os investidores estão colocando é sem juros. Isso ajuda muito, né? Você pegar um dinheiro sem juros, por exemplo, não tem despesa financeira, né? Ajuda bastante, só um pouquinho. Ajuda muito, né? Então, esse é o outro ponto, é o orçamento econômico financeiro, que a gente quer aumentar a receita. Por exemplo, a premiação do Brasil melhorou muito, né? Hoje a premiação do Brasil é muito maior do que era no passado. Então, você ganhar um título faz diferença, igual o Palmeiras ganhou. Ou mesmo ficando em segundo lugar, você ganha dinheiro. O terceiro, até teve uma premiação de 30 milhões no Brasileiro do ano passado, mas só disputou um título. Nós estamos prevendo no nosso orçamento esse ano 40. Estamos disputando 240 milhões de dinheiro para esse título. Premiação. Então, pode ter uma surpresa agradável. Então, e outra coisa é a seguinte, é o futebol competitivo. Nós temos que ter um time competitivo, porque isso dá dinheiro, desde que seja bem gerido, ou seja, bem contratado, não pagar salários exorbitantes. Tem um jogador que quer vir com salários exorbitantes, não vão contratar. Tivemos boas ofertas de bons jogadores, mas que infelizmente estavam fora. E o terceiro, e a quarta coisa importante é o seguinte, nós temos uma mudança na base, muito grande. O Atlético sempre teve a melhor estrutura do Brasil, a estrutura de futebol, a Cidade do Galo, ela é fantástica, não sei se vocês conhecem, mas é a melhor do Brasil disparado, de longe. Sensacional, e nós vamos melhorar ela mais ainda. Mas isso só não é suficiente para ter a base. Ganhamos um título agora do Sub-20 lá, né? Mas não é suficiente. Então, agora estão mudando toda a base. Porque o que o Grêmio faz? O Grêmio ganhou dinheiro com a base. São Paulo, Palmeiras. Então, sem base, não dá. Então, nós estamos dos 3 pilares mais a base. Fizemos uma mudança completa na base, esperamos que ela venha a dar certo, né? E aí a gente complementa o nosso projeto. Aí a torcida está vendo que está tendo boa intenção. A gente erra. Vamos tentar acertar mais. Mas a torcida está muito paciente, os conselheiros estão muito pacientes, estão acreditando no que a gente está fazendo. Isso dá conforto para nós. O senhor fala de gestão profissional e de algumas contenções de gastos, mas a gente tem números que são bem impressionantes do Atlético. O Atlético encerrou 2020 com mais de 1 bilhão de dívida. E segundo o Super Esporte, se por favor me corrija se eu estiver errado, esse empréstimo sem juros foram de 200 milhões da família Melins, mais 50 milhões de doação própria de vocês. Empréstimo sem juros, doações, e aliado até à contratação de um jogador de 34 anos, com salário milionário, numa situação financeira tão delicada, não vai um pouco, não gera um certo embate do que você espera de uma gestão profissional, de um clube sustentável? Ô Duda, bom, eu não sei de onde o Super Esporte teve acesso a esse número, porque eu ainda não tenho, não, porque o número está fechado, né? É interessante isso, né? Eles estão conseguindo ver o futuro, né? Então tá bom. Tem um jornalista que gosta de botar o nome do Atlético, mas ele dá números fakes, ele quer fazer movimento, quer aparecer, né? Mas faz parte aí. Mas os números são esses mesmo, são próximos disso. Mas, primeiro, esses números que você falou, nenhum deles bate nada com nada, tá? Nada com nada. Como assim? Então, o que não bate, perdão? Os salários que você falou aí não são a realidade. Os salários são fechados, não estão dando a realidade. O valor dos empréstimos, você falou, não são esses também. Uhum. Então, mas nós vamos fazer em breve o Galo Business Day, onde que esses números vão estar todos aí abertos. Nós queremos ter transparência. Mas, de qualquer jeito, existe o empréstimo sem juros, que você acabou de falar mesmo. Não existe, mas é um pouquinho maior que você está falando, né? Maior. Então, existe empréstimo sem juros. Nós mudamos o perfil da dívida do Atlético, diminuímos os juros da dívida que ela tinha. Né? Por exemplo, o Atlético tinha uma dívida que pagava tantos por cento ao ano. A gente mudou isso para muito menos. Isso faz muita diferença. Uma dívida de 100 milhões, por exemplo. Você pagava 25% ao ano, é 25 milhões de juros. Olha o que eu estou falando. Eu dei o meu aval numa dívida de, por exemplo, 100 milhões, o meu aval ela passou a pagar 2 milhões de juros por ano. As pessoas não sabem disso, ficam falando bobagem. Eu não conheço o negócio. Eu dei aval em dívida também, além de prestar dinheiro, eu dei aval.
E com a aval, os juros da dívida caiu absurdamente, que ninguém empresta dinheiro barato para time de futebol, concorda? Uhum. Né? Eu não daria. O dono do banco é o senhor, eu tenho certeza que não. Eu não daria. Não, mas quando eu dou minha aval, porque eu sei que o Atlético vai ter água, mas eu dei. Foi necessário que fosse dado, dei. Os juros caíram absurdamente. Então as pessoas não entendem isso. Então, dessa dívida que existe, a hora que você tira a dívida do Profut, a dívida dos empréstimos, o reequacionamento da dívida, e mais duas surpresinhas que nós teremos no Galo Day. No Galo Day, puxa vida, é outra coisa, gente. Então, as pessoas, vamos falar daquilo que a gente está vendo o Galo Business Day para a imprensa ver e dar as informações de forma correta. Serviço da dívida do Atlético consumia tantos milhões por ano, agora vai consumir tanto. Então, repara que eu estou falando, se você pegar dois pontos que são importantes, o custo do não futebol mais o custo de redução da dívida, é mais de 100 milhões por ano. Olha o que eu estou falando. Então, mas é fácil? Não é fácil, não. Mas é um desafio. Mas estou muito otimista que nós vamos vencer esse desafio. Agora, só tem um cara que sabe disso aí, que está lá em cima e não conta nada para ninguém. Então, a gente espera que o cara... O senhor Rubens, nesse ponto, o senhor tocou numa questão ali que era o fluxo de caixa, né? Que é aquela receita de curto prazo para você poder manter o dia a dia do futebol. Isso está equacionado hoje no Galo? Tá, esse foi o esforço que a gente teve que fazer adicional, sabe? O que aconteceu? A gente fez todo o planejamento, o ano passado que a gente começou com isso, foi 2020, a gestão anterior. Aí nós tivemos o azar da pandemia. Ela prejudicou todos os clubes de futebol e outras atividades do mundo todo. Então deu um buraco, que não era previsto o buraco. Aí nós tivemos que ajudar um pouquinho. Esse ano, de novo, a gente achou que o público fosse voltar, mas veio essa onda maluca, essa coisa que o Brasil está vivendo, e ninguém quer que o público volte hoje. Não tem condições de voltar para o futebol do jeito que está. Então, mas infelizmente deu um novo buraco. E tem um terceiro fator, que é o seguinte: esse fator é difícil vocês entenderem, mas teoricamente o clube tem que comprar e vender, né? Sim. Mas se você está com o jogador jogando muito bem e tem uma proposta, eu vou pensar duas vezes se eu vou aconselhar o Atlético a vender ou não vender. Porque essa reciclagem de plantel tem que ser feita com muita sabedoria. Eu até não participo da decisão. Quem faz mais isso é o Renato Salvador e o Rafael. Os dois que cuidam mais dessa... A gente divide, cada um faz uma parte, né? Então, a gente tem que ir arredondando a bola, né? Até os pequenos... Pode chegar, sei lá, uma proposta para um jogador que é extremamente chato para o Atlético. Às vezes não vale a pena vender, o prejuízo, você vai ter que contratar outro, você vai ter que... Então, não sei se vão vender todo mundo, não sei. Eu, pessoalmente, acho que não venderia. Mas aí pode ficar mais... Você pode demorar mais a quitar essa dívida. Então, a decisão tem que ser... É uma decisão estratégica. Aí esse conselho consultivo funciona. A partir de tudo que você está comentando, e não tem como, porque tudo vai se interligando, né? As coisas todas vão se interligando. Qual a sua opinião sobre o clube empresa? Olha, eu já falei, sabe, Jorge, que a legislação brasileira é ultrapassada. A legislação tem que ser sempre atualizada. Clube empresa é um nome. Eu acho que tem que melhorar em qualquer formato. Por exemplo, na Inglaterra, você compra os times de futebol, né? No Brasil, você não pode comprar. Aliás, tem dois times aí que estão um pouco diferentes disso, né? Mas eu acho que não interessa o nome que você venha dar, mas nós temos que rejuvenescer essa legislação, porque está ultrapassada. Clube de futebol é uma coisa muito antiga, vem de 1900, né? O Atlético foi fundado em 1900, não dá. A gente tem que melhorar. O mundo mudou demais, nós temos que mudar. Eu sou 100% favorável a mudanças, quaisquer que sejam, para dar mais condições para os times performarem como empresa. Vamos botar. Eu gostaria que os times performassem como empresa, tivessem as mesmas possibilidades de uma empresa,
né? Os dirigentes que eles tivessem com a mesma responsabilidade, que o compliance do clube de futebol fosse igual tem das empresas. Isso é fundamental. É muito mais do que ser uma empresa, é ter a gestão É. focada nisso, né? A política ainda interfere demais, Rubens, para você conseguir criar esse modelo, vamos dizer assim, ou essa mentalidade mais empresarial? Olha, a política, você fala a política como um todo. No clube, enfim, o ambiente político que cerca o futebol. Não, aqui, eu acho que é o seguinte, no Atlético hoje está tudo redondo. Todo mundo. Vocês blindaram, vamos dizer assim, a interferência eu acho política, que sim, né? o conselho está muito unido. Só para você ter noção, eu nunca vi isso. Quando a gente foi vender uma parte do shopping que a gente tem para complementar o recurso da Arena MRV, teve uma votação no conselho. Foi votação, teve 4 votos contra. Eu nunca vi isso na minha vida. Você vê a unanimidade do conselho do Atlético nisso. Então, agora, se você começar a fazer bobagem, você vai perder essa unanimidade. Então, a responsabilidade é muito grande, você não pode fazer bobagem. A bobagem, ela é dentro de campo ou ela é fora de campo? Olha, dentro de campo é muito difícil, né? Ontem, por exemplo, o Atlético perdeu do Cruzeiro. Eu estava preocupado, clássico é clássico, não vou menosprezar o adversário. O plantel do Atlético realmente é melhor que o do Cruzeiro, mas perdemos. Então, dentro do campo você não tem controle, mas fora de campo você tem. Então, vamos manter o controle fora de campo para a gente não fazer bobagem. E bobagem é começar a não ter esse equilíbrio fiscal, o pagamento das contas. O Atlético, por exemplo, hoje tem todos os pagamentos em dia. Todos. Isso é bom, quer dizer, não tem salário atrasado. Poucos clubes de futebol, mesmo com a pandemia. Eu falo um negócio interessante, é o seguinte, o Atlético para vender um jogador, vendia por um determinado valor. Se o jogador fosse do Flamengo, vendia muito mais caro. Se fosse do Palmeiras, hoje não, do Grêmio. Hoje o jogador do Atlético é valorizado. E eles sabem disso também. Eles estão lá e sabem disso. A gente tinha dificuldade para contratar bons jogadores, bons técnicos. Hoje eles querem vir para o Atlético. Então, foi fácil contratar, porque hoje essas pessoas querem vir, pega referência, vem, tem gente se oferecendo, empresário oferecendo jogador. Então, tá bom. Nós temos que aproveitar isso também, né? Vai agora? Eu queria mudar um pouquinho o assunto, mas é que eu não queria perder a oportunidade de fazer essa pergunta. De te perguntar como CNN. O senhor tem um caso diferente aqui, que por isso que acho tão legal a gente perguntar isso. O senhor tem o dono de um name right e tem uma mídia. Então, a pergunta direta, CNN fala, no seu comando, CNN fala de forma indiscriminada name rights, e como é que você vê essa relação de empresas que usam nome dentro do esporte, dentro da mídia, dá certo, não dá certo, tem que ter alguma regra, tem que ter algum controle? Como é que o senhor vê esse mercado que é tão novo no Brasil? A gente, na CNN, a gente tem o nosso estatuto, né? E o nosso conselho de administração, da qual eu faço parte. Eu acho fundamental, não só para o esporte, que a marca das empresas sejam faladas sem nenhum veto. Porque, na realidade, vamos pegar o esporte. A partir do momento que você é falado, você investe mais no esporte. E você vende mais no esporte. É bom para todo mundo. Eu sou 100% favorável a que não tenha nenhum veto a falar as marcas da empresa de forma ampla, em todos os segmentos, econômico, economia, esporte, turismo, o que for. Então, a CNN tem uma orientação nesse sentido. Mas eu separo muito bem a CNN do esporte. A empresa tem que ter a governança dela, etc. Mas eu acho que não, isso para mim é indiscutível. Faz sentido para a CNN investir no esporte? Ter um noticiário? Noticiário não, mas pensar mesmo em direito de transmissão, coisas do gênero? Érica, a CNN está com 1 ano só, né? Uma empresa pequena, né? Ainda muito está engatinhando, né? O futuro a Deus pertence. Tomara que um dia a CNN seja maior, que a nossa participação na mídia seja maior, né? E a gente possa vir investir no esporte, porque eu acho que o esporte, feito eu te falei, é um negócio super bacana, mas a gente não está preparado para isso hoje. Voltando ao tema Arena MRV, qual a sua visão sobre as principais arenas que nós temos hoje no Brasil? Então, o Allianz Parque, pega a Neoquímica Arena, e todo o potencial de receita que uma propriedade como essa tem, a Arena, desde bilheteria, passando por N fatores. Qual a sua análise sobre essa propriedade? E se nós aqui no Brasil, nós estamos preparados para explorar essa propriedade no máximo do potencial que ela pode oferecer?
Boa pergunta, Jorge. Olha aqui, quando a gente começou a discutir a arena, nós ficamos muito tempo discutindo. Primeiro, o custo da arena, né? A gente conhece engenharia, isso a gente tem que falar que a gente conhece, a gente vive disso, né? Eu visitei muitas arenas no Brasil e no mundo. Sem brincadeira, em termos de engenharia, nossa arena é muito acima de todas as outras. Por exemplo, não sei falar mal do Corinthians, o Corinthians é uma arena cara, ficou mais de 1 bilhão. A arena do Corinthians foi 3 vezes o preço da arena MRV, mesmo tamanho. Isso é engenharia. Ninguém tem no Brasil um conselho que pode ajudar tanto os clubes, feito, no caso, nós ajudamos o Atlético a definir essa arena. Então, essa é a primeira coisa. Nossa arena ela é melhor em qualidade e muito menor em custo, né? Nós doamos o terreno da arena. Isso faz diferença. Quer dizer, pegamos um terreno, foi muita sorte achar que tem um terreno maravilhoso, num local excepcional, porque fazer a arena mal localizada não adianta. Por que a arena do Palmeiras dá certo? Porque é a arena mais bem localizada de São Paulo hoje, né? A Aliança Arena. Então, fizemos a nossa arena excepcional. Agora, o terceiro, mais uma vez, vamos para a parte econômica. Como a gente conseguiu fazer uma arena barata? Quando eu falo barata, ela não tem, ela é justa, preço certo. E a gente tinha o Diamond Mall, onde a gente vendeu o Diamond Mall, metade do Diamond Mall. Nós tínhamos uma premissa: nós vamos fazer essa arena sem o Atlético botar um tostão e sem pegar dinheiro emprestado. Então, quando você tem uma arena, por exemplo, infelizmente, algumas arenas, os clubes tiveram que pegar dinheiro emprestado para fazer a arena. Aí o dinheiro não vem para você. No caso da Arena MRV, o dinheiro vem 100% para o Atlético porque não tem dívida para pagar. Então, a gente vê que ela, em termos de arena, vai ser a mais moderna, a mais eficiente. Por exemplo, você monta um show lá dos Beatles não existe, mas vamos dizer do Paul, e vem... em 6 horas, você no Mineirão você vai gastar 3 dias, fica muito barato. Então, uma série de coisas que você vai fazendo que vão complementando. Quer dizer, como ela é moderna, você tem uma série de eventos que vão acontecer lá, uma série de novos patrocinadores que já estão negociando. Então, ela vai ser uma arena super lucrativa, eu tenho certeza disso. E você não vai ter que pagar conta. Então, o dinheiro vai todo para o Atlético. Isso vai ser o grande diferencial, um dos grandes diferenciais que o Atlético terá. A gente espera que é a partir do ano que vem, né? Em algum momento do ano que vem. E, seu Rubens, nesse sentido, acabou sendo positivo chegar atrasado, vamos dizer assim? Porque o que o senhor citou claramente tem um pouco a inspiração do Palmeiras com a W Torre, que foi um negócio que o Palmeiras não investiu dinheiro na arena, né? Ele não fica com a maior parte da receita, mas ele não investiu dinheiro. O Corinthians, como o senhor citou, uma dívida tremenda ali, com dificuldade para pagar. Outros estádios também com problemas de gestão e de fluxo para pagar a arena. Esperar, no fim, acabou sendo bom para formatar o modelo? Não. Cada ano que nós demoramos, nós perdemos 120 milhões que deixou de entrar. Quanto mais cedo, a gente podia ter começado mais cedo. O terreno foi doado em 2013. Infelizmente, a burocracia atrasou demais a arena. Só nos permitiu começar em 2020. Quer dizer, isso atrapalhou. Então, o que a gente... nós perdemos aí, vamos dizer, 3 a 4 anos de receita na arena, que teria dado... Era o mesmo projeto, já estava pronto, uns 400 milhões a mais com o Atlético hoje. Então, não foi bom, podia ter sido começado mais cedo. Deveria ter sido começado mais cedo. O Brasil é um país muito burocrático, vocês não imaginam a burocracia que é fazer um estádio. A gente está fazendo tudo certinho, dentro das boas normas, da boa técnica, e a burocracia no Brasil atrasa. Então, se a gente tivesse começado isso em 2016, nós já ganhar 4 anos a mais de dinheiro. Deixa eu falar, 120 milhões é a expectativa de receita do estádio. Só perguntando, porque a gente teve, especialmente fora de São Paulo, acho que as arenas de São Paulo até que tem um faturamento alto. Agora, se você pegar os casos de Porto Alegre, de Belo Horizonte mesmo, com o Mineirão, de Curitiba, as arenas têm dificuldade de ter propriedades comerciais que rendam, enfim, tenham uma verba mais, que esteja na proporção do que foi investido no estádio. Como é que tem sido isso? Eu não sei se o senhor tem estado envolvido diretamente, mas na conversa com o mercado, que o mercado exige, que o mercado quer, como é que você acha que vai encaixar a arena nesse contexto?
A arena vai ser fácil de vender? Esse é o meu ponto central. Não, ela já tem nome rights vendido, né? Sim, sem dúvida. Esse é um primeiro passo fantástico. Uma vantagem. Mas o mais importante é o seguinte: quando o Atlético joga no Mineirão, ele quando leva muito, leva 30% da receita. Né? Às vezes leva menos, e às vezes dá prejuízo. O Mineirão é muito caro, porque você tem que pagar num jogo todo aquele custo da semana. O atleta não vai pagar o planejamento da arena, é que as receitas adicionais paguem todo isso tudo. Até a gente lá pega 100% da renda. Além disso, tem rendas adicionais, como name rights e outros direitos. Então, o business plan da arena é que ela vai dar 120 milhões para o Atlético, num cenário conservador, pode dar mais. É para o Atlético, não é para a arena? Como é que funciona esse negócio? O Atlético é proprietário da arena, né? A arena do Atlético, então ele iria para o Atlético. Então, mas para pagar o estádio, que foi arcado com o estádio, ele já fica tudo com name right, com a venda do shopping, a conta tá paga, é isso? É o que a gente pretende, se a gente tiver ainda competência para fazer isso nos próximos 12, 18 meses, se a gente conseguir fechar essa continha, que a gente vai conseguir entregar para o Atlético que a gente quer, sem dívida nenhuma. Sem dívida nenhuma, fantástico. Tem ainda uma série de propriedades que estão sendo negociadas, por exemplo, nós não fizemos ainda, mas eu acho que as propriedades, quando for negócio, a coisa pode ser um pouquinho melhor que a gente imagina. Agora, nós estamos num momento muito ruim por causa da pandemia, temos que botar o mundo ainda, a gente torce todos nós que o mundo volte para o normal, o estádio voltar a ser aquele ambiente onde você tenha eu espero que na estreia do estádio ano que vem as coisas já estejam resolvidas, né? Pelo amor de Deus. A partir de tudo que a gente tem conversado, e com a vivência que você já tem no marketing esportivo e, mais propriamente dito, agora no Atlético Mineiro, não adianta termos um galo forte e vencedor se nós não tivermos o futebol brasileiro como um todo também forte. Na sua visão, quais seriam os pontos principais a serem atacados pelo futebol brasileiro como um todo, para que a gente tenha um futebol brasileiro forte fora e dentro de campo? Olha aqui, vamos lá. O futebol brasileiro melhorou nos últimos 3 anos. Apesar da pandemia, eu acho que ele melhorou como um todo, em qualidade técnica, né? Você viu o Flamengo disputando futebol, uma final de mundial, de igual para igual. Perdeu de 1-0. Mas podia ter ganho. Né? E um time que estava na ponta dos cascos. Então, eu acho o seguinte, que o futebol brasileiro ainda não entregou tudo que tem que entregar. Somente porque o que acontecia no Brasil, a gente formava jogadores e eles iam para fora. A mudança que o futebol brasileiro terá é quando a gente puder reter mais. É normal vender o jogador, é normal comprar, vender, faz parte. Mas não nessa quantidade que o Brasil está vendendo. Que os clubes possam reter uma parte dos jogadores. Né? E para isso, nós precisamos de um futebol grande. Não adianta você ter um time grande. Nós precisamos ter o Campeonato Brasileiro, gente. Ele tem que ser a vitrine. A gente vê o jogo da Champions League aí, só jogaço, né? Da Premier League. Então, do espanhol, jogo bacana. Agora, nós queremos que os campeonatos brasileiros, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, sejam do mesmo padrão. Nós melhoramos, mas ainda tem muito para ser feito. Né? E, mais uma vez, nós vamos ter que tratar essa base com muito carinho, ter espaço para os jogadores do cara no Brasil. Um cara fez sucesso, vai. Quantos jogadores foram embora com 19, 18 anos do Brasil? Tem que segurar esses caras aqui. Seu Rubens, fala, Jorge. Não, é só para complementar, que eu não posso perder essa oportunidade, com essa visão que o Rubens tem, e ele comentou agora, não adianta só o Atlético, né, que até foi a essência da minha pergunta. Mas como construir esse ambiente coletivo e colaborativo entre os principais clubes do futebol brasileiro, ou o futebol brasileiro como um todo, para que nós possamos caminhar nessa direção? Nós estamos longe dessa construção coletiva? Nós estamos no caminho. Primeiro é o seguinte, quanto o clube vai acertando, ele vai tendo mais voz ativa. Então, eu acho que a gente está tendo mais voz ativa e as pessoas estão tendo um recado. Então, já existe uma minoria de clubes no Brasil que estão tendo essa gestão, que estão tendo voz ativa. Eu acho o seguinte, que a CBF tem que ajudar bastante. Eu acho que a CBF está muito melhor do que era. Ela está muito mais profissionalizada que ela estava. Muito menos politizada. Uma coisa que por exemplo, arbitragem, né? O VAR erra. Mas erra muito menos que errava no passado.
Então, os campeonatos vão ser decididos muito mais tecnicamente que eram. Né? A escalação do juiz vai depender menos, o VAR vai depender mais. Não acredito que nenhum time seja perseguido, não. O pessoal está perseguindo isso. Não acho que esteja acontecendo isso, não. Eu acho que os clubes têm que, com a CBF, tem que fazer um outro ambiente, está sendo feito, o atleta está procurando fazer, para construir melhor a base do futebol brasileiro de forma profissional. Né? Os clubes têm que conversar mais, estão conversando mais entre si. Então, eu acho mas isso aí é uma coisa que também vai caminhando aos poucos. Eu sou otimista, viu, Jorge? Eu não gosto de ver a coisa de forma negativa, olhar os defeitos. A gente tem que olhar os defeitos, evidentemente, mas tem que olhar as coisas boas. Tem muita coisa boa acontecendo. Nós estamos no início da rampa, tem uma rampa para subir. Mas vamos subir. Senhor Rubens, como é que o senhor vê a questão do direito de transmissão dos campeonatos? Porque a gente teve um movimento que é uma legislação que também é muito antiga, né? E que, enfim, houve uma mudança gigantesca, mas a gente vê ainda uma falta de união num ponto tão sensível. Né? Os exemplos que o senhor citou de Premier League, Champions League, se a gente for levar para os Estados Unidos, NFL, NBA e tal, a força e a fortaleza desses campeonatos está no direito de transmissão deles. É o maior produto a ser vendido. O senhor acredita que se a gente não conseguir ter essa união na hora de vender o principal ativo de uma competição, que é o direito de transmissão, a gente vai continuar patinando e depender muito da Globo, vai depender muito do dinheiro da mídia, enfim, como é que o senhor vê a mudança desse tipo de dependência? Bom, o futebol é um espetáculo. Vocês sabem disso. O mundo vive procurando espetáculos para produzir, né, alguma coisa que a população consuma. Né? O futebol, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que a população gosta de consumir. Agora, o mundo está mudando, né, gente? Por exemplo, o streaming, uma série de fatores novos ocorreram. Está mudando a forma de vender essas propriedades. Agora, se o produto melhorar, e está melhorando, se o futebol brasileiro for esse futebol que a gente está falando muito mais competitivo, porque as equipes estão mais estruturadas, nós vamos vender melhor. Né? Nós estamos num período de adaptação disso tudo. Né? Antigamente, você não tinha muito o que fazer. Na hora aquilo acabou, aquele pacote acabou. Hoje você tem. Eu acho que vai ter muito mais competição. Uma plataforma, muito mais plataformas para você vender esse produto, né? E isso aí vai dar muito mais recursos para os clubes. Aí volta para a Premier League, né? Você vê quanto que eles faturam com isso aí, vê quanto que o Brasil fatura. E eles são vendidos para o mundo todo também, né? Nós temos que ser vendidos. O futebol brasileiro tem que ser vendido para o mundo, não é só para o Brasil. Tem que ser consumido no mundo, né? Como é que se pressiona por isso? Porque você falou, claro, os clubes estão mais fortes, mais independentes, e tem mais força, obviamente. Mas tanto do assunto do Eric sobre mídia, quanto do Jorge, que falou de união ali dos clubes, como é que dá para pressionar por mudanças? Porque eu tenho a clara impressão que ninguém está sintonizado na mesma estação dentro do futebol. É uma bagunça ali em comunicação. Estou errado? Tá sim, viu? Eu acho que a tendência natural é que haja mais competição e competitividade nisso. Isso aí, para mim, é inexorável. Mais competição, então os clubes vão ser mais procurados, vão se formatar melhor. Você pega, por exemplo, a NBA. Olha que perfeição a NBA, né? Tem um negócio bacana lá, né? Que é o fair play, né? Nós estamos longe disso, né? Mas o fair play tem alguma coisa. O Profut é um tipo de fair play. Mas a gente tem que evoluir muito no fair play. Mas eu acho que isso vai ser muito natural, viu, Duda? O dinheiro vai ser maior se você tiver qualidade, você vai ter consumo e vai ter muito mais competitividade, o que vai, evidentemente, vai aumentar os recursos para os clubes. Agora, os clubes têm que se unir mais um pouco também. Jorge? Não, deixa eu fazer uma e aí depois eu passo para o Jorge. Seu Rubens, como é que o senhor analisa? O senhor tocou num ponto agora para mim que é muito importante, que é o fair play. E o fair play ele é completamente. Ele é uma coisa que no futebol nunca foi implementado. A Europa começou a tentar agora, a UEFA tenta implementar, né? E as ligas americanas são muito mais fáceis porque ela é um negócio fechado num grupo privado ali de 30, 35 donos no máximo, por aí, né? Como é que o senhor analisa, por exemplo, o próprio movimento que o Atlético faz agora, o que a Crefisa faz com o Palmeiras, que é inflar
e pagar valores extremamente acima do mercado praticaria normalmente num patrocínio. O senhor acha que isso é um fair play ou isso é meio que um ajuste natural que o próprio futebol está fazendo para sobreviver? Não, aqui, o caso da Crefisa eu não sei detalhes, não, mas eu bato palma para a Crefisa, porque ela fez um bem para o Palmeiras, né? Se ela pagou mais ou menos, eu não sei. Ela falou pra gente, eu sei que eu pago acima do mercado. Aqui no Atlético ninguém paga mais nem menos, paga o justo. Né? Não existe mais nem menos. Agora, o fair play, ele já existe. Por exemplo, a hora que a FIFA tira ponto num clube que não pagou da FIFA, é um fair play. A hora que você tem um Profut, é um fair play. Mas ainda tem que evoluir. Né? Tem que evoluir. Você não pode registrar um jogador porque você está devendo a FIFA. É um fair play. Só que a gente tem que evoluir muito, né? O que eu acho que você tem que fazer um orçamento, tem que ser aprovado. Esse orçamento, se você furar esse orçamento, você não pode. Tem que ter algum tipo de punição. Se a gente quiser levar o futebol a sério, nós temos que evoluir o fair play. George. As histórias de vida, elas me encantam. Então, eu vou fugir um pouquinho de tudo que a gente conversou até o momento, porque elas me encantam, as histórias de vida. E eu queria te fazer a seguinte pergunta. Quando você olha o filme da sua vida, né, tanto na questão pessoal, individual, familiar, profissional, o que te dá mais satisfação e o que mantém essa chama acesa para você tocar os mais variados projetos na sua vida, seja na questão familiar, pessoal, profissional? Ô Jorge, eu tenho 65 anos de idade, sabe? O que dá assim, mais motivação, ao mesmo tempo me dá um pouco de tristeza, é o Brasil ainda não ter virado aquele país que a gente sempre sonhou, né? Eu sou brasileiro, não vou mudar do Brasil e tenho obrigação. Eu falo assim, a gente deve tudo que a gente tem ao Brasil. Não adianta você falar, tudo que você tem, você deve ao Brasil. Eu estudei em escola pública, os negócios são aqui, os clientes são brasileiros e tal. A gente tem que voltar para o Brasil. E isso tem que mudar. Tem que mudar. A população, eu vejo como exemplo os Estados Unidos, onde a filantropia é muito grande, onde as universidades vivem dinheiro que os ex-alunos dão, onde existe uma união em cima dos melhores projetos. Nós temos que fazer. A grande motivação é poder. A gente não vê o mundo a passeio, né, gente? Se todo mundo puder contribuir de alguma forma, a gente tem que fazer. Então, hoje, o que mais me motiva, sem nenhuma demagogia, é, de alguma forma, poder contribuir para melhorar o Brasil. Um país tem uma desigualdade enorme, não funciona, a situação não fica de pé. Um país com esse nível de desigualdade, de diferença de oportunidades, que não está certo essa diferença de oportunidades. A gente tem que lutar muito para poder melhorar essas mazelas sociais. A filantropia no Brasil ela é muito pouco eficiente. Ela tem muito contribui pouco. O percentual arrecadado. O Brasil é um país solidário, mas não sabe fazer. Essa pandemia teve um lado bom, nós ficamos mais solidários ainda, mais fraterno. A fraternidade é um negócio muito bacana. Então, nós precisamos unir esse país para mudar esse país. Então, tudo que eu gostaria que esse país fosse um país unido. Evidentemente que nós temos diversidade, vão ter sempre, cada vez mais, temos que respeitar toda a diversidade. Nós temos que respeitar a diversidade. Eu não posso desrespeitar quem pensa diferente de mim. Também não devo ser desrespeitado por quem pensa diferente de mim. Nós temos que ter respeito um ao outro, né? Mas temos que ter união nos interesses comuns. Eu respeito se você pensa diferente de mim, mas o interesse comum, nós temos que ser unidos para vencer essa guerra. O Brasil, infelizmente, me dá uma tristeza, nós estamos longe ainda de onde a gente deveria estar. Mas também, gente, vamos ser otimistas. Se a gente trabalhar muito bem, a gente consegue vencer. Mas tem um problema seríssimo, uma desigualdade enorme que não fica de pé. Hoje eu gasto um grande tempo meu trabalhando com esse tipo de coisa, com muito prazer. Tudo que eu possa fazer para, de alguma forma, devolver para o país, ou ajudar, de qualquer forma for, para poder melhorar isso, é minha prioridade hoje. Futebol é uma delas. Bom, combinamos 1 hora, chegamos a 1 hora de gravação. Seu Rubens, queria agradecer demais pela participação e te encerrar com a seguinte pergunta, ela é muito simples. Se pudesse, o senhor compraria o Atlético? Eu gostaria de não precisar que isso acontecesse, mas se o Atlético pudesse ser um time
onde todos os atleticanos fossem dono, igual a empresa. A MRV hoje, o banco tem mais de 200 mil acionistas. Se o Atlético pudesse ter 9 milhões de acionistas, não precisa ser 9, não, 1 milhão de acionistas, cobrando a responsabilidade de quem está lá, para mim é o mundo ideal. Vários donos. Muito bem. Queria agradecer demais a Rubens Menin, mais um perfil aqui com uma grande personalidade do nosso futebol brasileiro. Seu Rubens, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, seu Rubens. Obrigado, viu, pessoal? Prazer estar com vocês aí. Parabéns pelo trabalho, tá? Muito obrigado. Legal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.